Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a Gabi. Eu faço parte do time da Demetria aqui no Brasil, faço parte do The Letters of the Heart também, faço parte da assessoria dela. Hoje ela não conseguiu estar conosco, então eu tô aqui representando com muita honra, com muito carinho, essa live. A minha oração é para que nós possamos ter uma manhã abençoada, cheia da presença do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Eu tô em Ribeirão Preto, eu quero saber muito de onde você tá assistindo essa live, de onde você tá nos acompanhando, então comentem aí. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o som, se estiver muito alto vocês vão me falando. Mas acho que tá bom. Vão compartilhando a live. Vou dar mais um tempinho pra gente começar. Enquanto isso, vão me falando de onde vocês estão, de onde vocês estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Brasília, Nova Mutum, muito legal. É verdade, Thelma, ontem foi o aniversário dela. Foi um dia muito especial, ela recebeu o carinho de vocês todas aqui, pode ter certeza. Aracatuba. Que prazer estar aqui com vocês, viu? Tô muito feliz mesmo, muito obrigada pelo carinho. Bom dia para o pessoal que tá entrando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, faço parte do time da Demetria aqui no Brasil. Hoje ela não pôde estar conosco, mas eu tô aqui representando ela. Faço parte da assessoria também, do time The Letters of the Heart aqui no Brasil. Deixa eu só fixar um comentário aqui também. Amém. Amém. Pessoal, eu quero muito compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado comigo, que Ele tem colocado no meu coração, não só nessa última semana, mas o que Ele tem ministrado comigo nesses últimos 2 anos é algo muito especial e que eu tenho vivido junto, então eu espero e eu oro para que isso faça muito sentido para vocês também. Se o som estiver alto, vocês vão me falando, por favor, só para não atrapalhar vocês a ouvirem. Mas acho que tá tranquilo, né? E para começar, eu queria ler Josué 4 com vocês, do versículo 1 a 7, que fala assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para um local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo. Ele lhes disse: passem adiante do Senhor, adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra sobre os ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E aqui eu quero contextualizar vocês um pouquinho sobre essa passagem, o que acontecia ali no momento.
é que o povo de Israel, eles já tinham saído do Egito com Moisés. Eles já não estavam mais na escravidão, mas eles ficaram 40 anos no deserto por conta de desobediência, de incredulidade, da geração anterior. Então, eles ficaram esses 40 anos ali. Eles já não estavam mais, mas eles ficaram 40 anos. E 40 anos é muito tempo, muito tempo. Moisés, nessa época, já havia morrido. Quem liderava o povo era o Josué. E o texto mostra o momento em que Israel, eles estavam atravessando o Rio Jordão. Quando eles terminaram de atravessar o Rio Jordão, né? Entrando finalmente na Terra Prometida. Eles ainda não haviam conquistado de fato, mas eles já estavam na Terra Prometida. E o rio estava cheio naquela época, porque era época de colheita e todo o Jordão transbordava. Então, humanamente, era impossível atravessar. Por isso que ele fala no versículo que quando eles atravessaram o Jordão, as águas foram interrompidas. Algo sobrenatural, porque humanamente era impossível de atravessar. E eu quero trazer para vocês nesse versículo, nesse texto, é que o meio, ele é sempre inevitável. O meio é algo que todo mundo vai passar em algum momento das nossas vidas, né? Então o meio, ele é inevitável. O povo ali naquela época, eles já não estavam mais no Egito, na escravidão, eles tinham sido libertos, mas eles ainda não tinham chegado em Canaã de fato, né? Na promessa, eles ainda não tinham conquistado a promessa deles. Eles estavam no meio do caminho. E o meio é um lugar onde tudo pode acontecer. Onde tudo pode acontecer. E é onde nós passamos em algum momento das nossas vidas, em alguma situação. É estar onde Deus nos tirou, né? Onde Deus prometeu e ainda o que não se cumpriu. A gente tá aqui no meio. Então, aqui no meio é um lugar de desafio. E talvez você que está me ouvindo já olhou para sua vida e pensou assim, meu Deus me disse que algo vai se cumprir. Deus já me falou que algo se cumpriria, mas eu não vejo como chegar na promessa. Eu não vejo uma saída, eu não vejo algo ao redor de mim. Mas me ouça com atenção. Porque talvez essa promessa seja um casamento restaurado. Seja uma cura para alguma doença, seja uma batalha familiar. Uma batalha no seu campo de emprego, né? Tanta gente passa por isso, todos nós passamos por algumas dessas áreas, algum enfrentamento, né? Assim, em alguma dessas áreas. E talvez a nossa promessa, a sua promessa, seja alguma dessas, seja receber um perdão, seja liberar um perdão que você precisa, ou que você acha que você precisa receber. E eu acredito que muitos de nós, se não nós todos que estamos aqui nessa live, já ficamos em algum momento sem esperança, cansados, estagnados, muitas vezes por conta da nossa situação ao redor, né, das circunstâncias ao nosso redor. A gente fica desamparado, frustrado e a gente não consegue enxergar o resultado final. E isso traz pra gente algo muito difícil, que é a gente se estagnar no meio do caminho, é a gente olhar e falar, eu já saí de muito longe, mas eu ainda sinto que falta muita coisa para eu percorrer, então eu tô parada no meio do caminho e eu falo, Senhor, o que eu faço? Pra onde eu vou? Então, esse meio do caminho é muito difícil da gente ficar. Se tá fazendo sentido pra vocês, comentem um amém aqui na live pra eu entender se tô sendo clara, se tá fazendo sentido pra vocês. Muita gente tá entrando, então eu vou me apresentar de novo. Eu sou a Gabi, faço parte do time do The Letters of the Art aqui no Brasil, do time da Demétria, faço parte da assessoria também dela, então eu cuido de toda a parte ministerial. É um prazer estar com vocês. Ela não pôde estar conosco, então eu tô aqui representando ela com muita honra, muito carinho. E eu espero que nós tenhamos uma manhã abençoada. Continuando, eu acredito que muitos de nós já ficamos nesse momento, né? Nessa situação do meio do caminho. É angustiante, Carla, o meio do caminho é angustiante. Mas também é o lugar mais importante, porque é onde a gente pode escolher nos revestir de coragem, de ousadia, nos blindar do desânimo, da falta de coragem. Ou a gente escolhe retroceder, então o meio do caminho é um meio muito importante, é desafiador, é angustiante, mas é o mais importante. Então a segunda coisa que eu preciso falar pra vocês é que o meio, ele exige uma atitude. E talvez você aí me ouvindo vai falar, Gabi, você não me conhece, você não sabe o quão grande é a batalha familiar que eu enfrento, o quão grande é os desafios que eu enfrento. Mas eu quero que hoje, nessa manhã, do dia 2 de setembro, você olhe pra você e você fale, Deus, esse meio do caminho é um lugar de dependência no Senhor, é onde eu preciso do Senhor.
Então, o meio do caminho, por mais que ele seja difícil, ele é um meio de dependência, ele exige uma atitude nossa. Ele precisa de uma atitude nossa. Por mais que a gente olhe e fale, eu não posso voltar para onde eu saí, eu não posso voltar para onde Deus já me tirou. Mas eu ainda não alcancei aquilo que eu anseio. Então eu preciso tomar uma atitude aqui no meio do caminho. E naquele contexto, do versículo em que eu li, de Josué 4, as águas elas só pararam, elas só foram interrompidas quando eles colocaram os pés, quando os sacerdotes colocaram os pés dentro do rio, dentro do Jordão. Então eles precisaram agir em fé. E eu agir em fé no meio do caminho é tão difícil, é angustiante, é falar realmente, Deus, eu vou colocar os meus pés e eu vou crer que o Senhor vai colocar o chão. Eu vou crer que o Senhor vai colocar o chão para eu pisar. É dar um passo de cada vez. É colocar um pé e falar, Deus, eu não sei aonde vai o meu outro pé, mas eu sei que o Senhor vai colocar um chão. Eu sei que o Senhor vai colocar algo, eu sei que o Senhor vai colocar a sua mão. Então é dar um passo de cada vez, é agir em fé. É olhar e falar, Deus, eu não vejo, mas eu sei que o Senhor tá aqui. Eu não vejo, mas eu sei que o Senhor tá comigo. E no meio do caminho, eu vou falar muito essa palavra hoje, porque é o que eu quero lembrar vocês nessa manhã. É onde Deus quer que a gente tenha um recomeço, um novo mover, uma nova atitude, né? Uma nova iniciativa, um novo romper com Ele. E é aqui onde a gente deve saber que a minha atitude, o que eu vou fazer, ela vai determinar o que vai vir adiante. Então, a minha atitude agora aqui, onde eu me olhar, no meu meio do caminho, na minha batalha, eu vou olhar e é onde a minha atitude vai determinar os meus próximos passos. É a minha atitude que vai determinar os meus próximos passos. Então, é uma atitude em fé. É uma atitude que a gente precisa ter. E, por favor, se tem uma coisa que você precisa colocar no seu coração é para que você não determine algo que seria passageiro em algo eterno, né? Uma estadia, que se torne o que é passageiro em uma estadia longa. Amém, Carla, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Espero que faça muito sentido pra você, porque é algo que Deus tem falado comigo também. Talvez hoje que você está nessa situação, no meio do caminho, no meio da sua história, eu preciso te lembrar. Eu preciso te lembrar. Não é porque Deus não fez, não é porque Ele não tá fazendo. Não é isso, Deus, Ele não te deixou, Ele não te esqueceu, não é isso. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo, Ele continua operando, porque é através desse seu pause, é através desse seu momento da sua batalha que talvez outras vidas sejam destravadas. Muitas vezes eu já ouvi algumas amigas que convivem comigo mais próxima, né? Amigos, enfim, falarem pra mim, meu Deus, Gabi, através dessa sua luta, através dessa sua batalha, Deus destravou algo no meu coração. Então eu preciso te lembrar que através de você, outras pessoas podem estar sendo destravadas. A sua fé, no seu momento, no seu meio do caminho, pode estar destravando algo em alguém. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso, isso é tão poderoso, tão poderoso, tão especial. Tão especial, meu Deus. Tão especial. Porque é no meio do caminho que a nossa fé aflora, é no meio do caminho que a gente só tem a Jesus, é no meio do caminho que a gente olha e fala, Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu tenho só o Senhor. Eu tenho só o Senhor, eu tenho só o Senhor. Eu tenho só o Senhor, Jesus. No meio do caminho eu não tenho recursos. Eu não tenho nada, eu tenho só o Senhor. E isso é tão importante, isso é tão precioso. Isso é tão precioso, eu preciso te lembrar isso essa manhã. Se você tá olhando pra você e fala, Deus, eu me sinto sozinha. Jesus, eu não tenho mais recurso, eu tentei de tudo, eu tentei de todas as formas. E talvez seja isso que Deus quer de você, você olhar e reconhecer que no nosso meio do caminho, a gente só tem a Jesus, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. E quantas vezes eu, Gabi, já me senti assim? Quantas vezes eu, Gabi, já olhei pra mim e falei, meu Deus, na minha história. E isso eu tô trazendo pra vocês porque fazem 2 anos que eu tenho vivido uma transição na minha vida. Fazem 2 anos que eu tenho vivido uma mudança de estação na minha vida, onde eu só dependi do Senhor. Talvez eu não emocione aqui contando isso pra vocês. Mas fazem 2 anos que eu tenho vivido uma transição na minha vida.
Então foi como se Deus tivesse olhado pra mim e falado assim, não, eu vou virar de ponta cabeça. Eu vou tirar pessoas, eu vou tirar recursos, eu vou tirar situações, mesas, pessoas. E que naquele momento era tudo que eu tinha. Era tudo que eu tinha, mas como eu vou questionar ao Senhor? Como eu vou questionar ao Senhor? Não. Então muitas vezes eu olhei pra mim e falei, Deus, o Senhor já me disse que algo ia se cumprir. O Senhor já me deu uma promessa. O Senhor já falou comigo. E, né, quando eu me questiono, assim, quando eu falo automaticamente. Amém, Carla. Amém, em nome de Jesus. Eu recebi isso com muito carinho, com muita fé. E muitas vezes eu olhava pra mim e eu falava assim, meu Deus, o Senhor já me disse, o Senhor já me falou, então quando é que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor já me disse? E automaticamente eu me lembro, Ele já me disse. Eu preciso continuar. Eu não posso olhar pra trás, o Senhor me tirou de situações tão ruins, o Senhor me tirou de mesas tão ruins, o Senhor fez tanto na minha vida, então eu preciso confiar que é Ele que continua fazendo, que vai se cumprir, que vai acontecer. E através disso outras pessoas vão se destravar, outras pessoas vão ser lançadas, outras pessoas vão ver uma dependência verdadeira no Senhor. E eu preciso te lembrar novamente, não queira voltar para onde Deus já te tirou. Não queira voltar para onde Deus já te tirou. Preciso que você tenha isso marcado no seu coração nessa manhã. Não queira voltar para onde Deus já te tirou. Tá difícil? Continua. Tá doendo? Continua. Deus pode fazer, Deus pode curar, Deus pode transformar. Ele pode mudar as circunstâncias, Ele pode mudar as situações ao nosso redor, os cenários ao nosso redor. Deus pode fazer. Então, nunca, quando você olhar e você se sentir no meio do caminho, travada, estagnada, eu preciso que você ore e fale, falando assim, Deus, me lembra de onde o Senhor já me tirou. Me lembra, me traz à memória aquilo que traz esperança, aquilo que me dá esperança. Eu preciso que você olhe e fale, Deus, o Senhor já fez tanto por mim. O Senhor já caminhou tanto com o Senhor para eu chegar até aqui. Eu preciso que você nunca queira voltar para onde Deus já te tirou. Nunca. Eu preciso que você ore e fale, Jesus, me lembra, traz à minha memória, me traz esperança. Todas as vezes eu orava isso, eu falava, Deus, eu tô estagnada, eu me sinto estagnada, eu tô parada, eu tô paralisada. E eu não tenho nada a não ser isso daqui. Eu não tenho nada a não ser a tua palavra, eu não tenho nada a não ser a tua presença. Então o Senhor me tirou coisas, o Senhor tomou de mim, né? Me tirou de lugares. E entendo o que eu tô dizendo com muito carinho, porque Deus me tirou, porque era o melhor pra mim, mas não me tire a sua presença. Não deixa eu ficar sem sua presença, não. Não permita que eu viva sem a tua presença, porque eu posso ficar sem várias coisas, sem pessoas, sem tudo, mas eu não posso ficar sem a tua presença. Eu não posso ficar sem a tua presença. Então, por favor, não uma coisa que eu trago comigo, que eu vou compartilhar com vocês também aqui. Talvez não faça da sua frustração a sua identidade, porque não é. Você não é a situação ruim que você está passando, não é a sua identidade. Isso é uma fase com o Senhor, porque é no meio do caminho onde você vai ser revestida, onde você vai escolher ser revestida pelo Senhor. Eu tenho certeza, eu tenho fé nisso, que você vai escolher caminhar, avançar, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo não fazendo sentido. Você vai escolher confiar no Senhor e confiar naquilo que Ele já te entregou e não retroceder. Amém? E eu preciso te lembrar de mais uma coisa. O meio do caminho, ele é um memorial. Ele é um memorial. E eu vou ler de novo uma parte do versículo que fala algo muito importante, né, também pra gente refletir nessa manhã, que é no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da presença do Senhor, da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas. E essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então, que nessa manhã você coloque em prática tudo que o Senhor já te deu, tudo que o Senhor já te entregou, todos os recursos que você teve até aqui. Então, que você possa colocar isso no seu coração, de que você vai colocar em prática tudo aquilo que você fez, pegou até aqui. E a Bíblia mostra que entre
Josué e Juízes, o povo não conhecia o Senhor de fato. Eles não conheciam os feitos do Senhor. Josué 4, do 1 ao 7. Que eu tô lendo. Então eu preciso te lembrar que nesse meio do caminho das histórias, eles não conheciam o Senhor como o povo antigo, né? Como a geração passada. Eles não conheciam os feitos do Senhor. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós passamos pelo meio, a gente tá numa fase boa, e a gente passa pelo meio do caminho, a gente passa pelo deserto, pelo meio do caminho. E a gente chega na nossa terra prometida. Mas quando a gente chega na nossa terra prometida, a gente esquece, a gente esquece quem nos tirou do passado, quem nos tirou do Egito. Nós esquecemos o que o Senhor fez, né? A gente esquece. Quando a gente chega onde nós queríamos chegar, nós nos contentamos e falamos, isso tá bom, isso pra mim tá certo, é isso, Deus cumpriu. E não, né? Não, eu quero encorajar você a olhar de onde Deus já te tirou, de onde você saiu, do que Deus fez na sua vida, para que o seu coração se enche de esperança para o que Ele ainda fará. Porque por mais que uma palavra se cumpra, Deus sempre tem algo para nós, Deus sempre tem algo para nós de novo. Todos os dias Deus tem algo para nós de novo. Então eu falo isso, né? E eu creio muito nisso, porque no meio do caminho nós dependemos totalmente do Senhor. E hoje a minha oração é para que você entenda o momento em que você está, para que nós entendamos o momento em que nós estamos, para que cada um de nós sonde o nosso coração, para que cada um de nós consiga olhar para nós e falar, Deus, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso te entregar, da onde eu preciso sair. Eu preciso que você sonde o seu coração. Eu preciso que você entenda o lugar que você tá. Porque o seu meio do caminho é uma oportunidade para ser dependente do Senhor, para buscar cada vez mais Ele, para se jogar inteiro, completo, sem medo, sem máscara, sem receio na presença de Jesus. E por mais que, como eu disse, né, nesses 2 últimos anos eu vivi uma transição muito importante na minha vida e muitos dos dias eu orava e falava assim, Senhor, seja claro comigo, mas assim, seja o mais claro possível, seja o mais claro possível pra eu não ter dúvidas, né? E muitas vezes eu não tinha resposta, muitas vezes eu não tinha resposta nenhuma, ou não tinha respostas óbvias. Na verdade eu não tinha respostas, e isso, nossa, meio do caminho, quando a gente tá ali nos dias difíceis, é tão difícil. Então eu entendo como pode ser desafiador, como pode ser difícil a gente se olhar e olhar ao nosso redor e não entender o que Deus está fazendo, não entender o que Deus tem feito, não entender o que Ele quer de mim, ou enfim. E todas as vezes eu orava e falava pro Senhor ser claro, mas eu orava e falava assim, Deus, eu esgotei as minhas possibilidades, aqui eu só tenho o Senhor. Então eu só tenho o Senhor, eu preciso do Senhor. Então eu quero te encorajar todas as vezes que o seu coração ficar entristecido, todas as vezes que o seu coração não querer, sabe, voltar pra si mesmo. Fala, Deus, me lembra, me traz a memória, me lembra, porque muitas vezes nós podemos esquecer, mas me traz a memória que o Senhor fez por mim, onde o Senhor me tirou. Porque Deus nunca parou de fazer nos meus dias, Deus nunca parou de cumprir o que Ele prometeu. Eu tava estagnada, eu me sentia assim, mas Deus nunca parou de fazer. Então Deus nunca parou de fazer na sua vida, Ele não te esqueceu, Ele não te deixou, Ele tá fazendo. Então continue, porque através da força do Senhor nós conseguimos, através da confiança que Ele nos dá, nós conseguimos, através da presença dEle a gente consegue. Então a gente consegue continuar com Jesus. Sim, o cansaço vai vir, o desânimo vai vir, mas nós temos a promessa, Deus já nos entregou algo, Deus já nos deu uma promessa, então nós temos o privilégio de olhar para trás e conseguir ver o que Jesus já fez. Nós temos o privilégio de dizer, Jesus, o Senhor já fez tanto, o Senhor já me tirou de tantos lugares, o Senhor já fez tanto na minha vida, o Senhor já mudou tanto a minha realidade, o Senhor já mudou tantos cenários ao meu redor.
tantas confirmações, e eu creio que o Senhor pode fazer mais. Eu creio que o Senhor vai fazer mais. Eu não quero me contentar com o que o Senhor já fez, só com o que o Senhor já fez, por mais que nós sejamos gratos. Eu não quero me contentar, eu quero ter um coração grato, mas eu quero ter mais sede do Senhor. Eu quero ter mais sede pela Tua presença, mais sede pelas Tuas revelações, mais sede pela Tua palavra. Eu preciso disso. E eu preciso que você se lembre de que você lançar nos seus dias maus, essas sementes serão os frutos que vai determinar a sua próxima estação. Então lance fé, lance ousadia, plante isso para que você colha isso, para que você colha o sobrenatural do Senhor, colha a ousadia, colha a coragem, lance isso, na sua terra. E que a gente possa entender, então, o momento em que nós estamos, mas que nós possamos sair dessa live com o coração totalmente dependente dele, totalmente fixo na promessa, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, não olhando para trás, mas olhando para frente, fixos no alvo que é o Senhor. Fixos na nossa promessa, fixos naquilo que Ele já disse que nós temos, fixos naquilo que Ele já disse que que já nos entregou. Eu preciso que você olhe e fale: Jesus, tem muita coisa para eu viver com o Senhor. Tem muita coisa, então se é uma restauração no meu casamento que eu preciso, eu vou crer. Se é uma restauração na minha família, eu vou ter. Se é no meu campo, é uma batalha que eu tô travando no meu campo de trabalho, eu vou ter. Se é uma batalha comigo mesma, com a minha mente, com o meu coração, com os meus desejos, eu vou vencer porque o Senhor já me deu vitória. Preciso que nós não nos distraiamos, que a gente consiga continuar fixados no Senhor. Eu quero encorajar você, onde você estiver, se você puder, claro, orar em voz alta, ou na sua mente, que você ore comigo assim: Jesus, obrigada pela Tua palavra. Nós cremos que o meio do caminho também é um lugar de milagres. Nós queremos que, assim como o Senhor abriu o Jordão diante do Teu povo, o Senhor vai fazer comigo também. O Senhor vai abrir caminhos nas nossas vidas. Nos ajude a não desanimar no processo, a não transformar o que é passageiro em algo eterno. Mas usar cada estação para que eu seja íntima do Senhor, para que eu busque mais o Senhor. Para que eu busque mais o Senhor. Eu não vou desanimar, eu não vou retroceder, porque eu creio que o Senhor está comigo. Que as pedras do Jordão vão ser memoriais na minha vida. Para que eu nunca esquecer. Para que eu nunca esquecer o que o Senhor já fez. O que o Senhor já fez por mim. Em nome de Jesus, Deus, eu agradeço por cada pessoa que está nessa live. Eu oro para que a Tua palavra faça sentido, para que a Sua palavra, Deus, penetre nos nossos corações, sejam como sementes lançadas em terra fértil, Pai. Eu oro para que cada pessoa aqui saia com o coração, Pai, saia dessa live com o coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. Pai, que o Senhor desamarre, Pai, os nossos laços do passado, para que o Senhor desate, Pai, os nós que ainda nos prendem onde nós não deveríamos estar, Jesus. Eu peço para que o Senhor venha encerrar ciclos onde não nos pertence mais, Pai. Eu venho pedir para que o Senhor venha trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, Jesus, os Seus feitos, Pai, as Suas promessas, Jesus. Talvez tenha tantas pessoas aqui comigo nessa live que olham para você, que olham para si mesmo e falem: Jesus, eu não consigo. Então eu oro para que o Senhor venha trazer força, Pai, para que o Senhor venha trazer ânimo, Jesus. Para que o Senhor venha restaurar os nossos pensamentos, para que o Senhor venha renovar nossa mente, Jesus. Pai, eu venho dizer que nós não temos nada no Seu Senhor, Deus, para que o Senhor não nos tire a Tua presença, Pai. Eu declaro que cada pessoa que está aqui, Deus, vai ter a sua vitória com o Senhor, Pai. Vai ter a sua vitória porque elas vão escolher não retroceder, não voltar, não fazer o caminho de volta, mas elas vão escolher, Pai, trazer consigo uma marca que vai lembrar tudo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor já entregou, tudo aquilo que o Senhor já realizou, Pai. Eu queria que as nossas marcas serão como um memorial, Pai, serão como aquelas pedras, um memorial, Jesus. Um memorial, Jesus, para nos lembrar, sempre que o nosso coração quiser nos entristecer, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor já realizou, Pai.
Nós queremos ser dependentes do Senhor, nós queremos ser dependentes do Senhor, Jesus. Então eu oro e declaro sobre cada vida, Pai, o Teu mover, a Tua realização, Deus. O Teu ânimo, Pai, a Tua coragem, a Tua ousadia, Jesus. Porque é isso que nós temos e é isso que nós precisamos, Jesus. É isso que nós precisamos, Jesus. Te amamos. Santo Senhor, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. O Senhor pode nos tirar tudo, Pai, mas não nos tire a Sua presença. Não nos tire a Sua presença, Jesus. Nós queremos ser íntimos do Senhor. Nós queremos ser bons com o Senhor, Jesus. Que nós possamos reconhecer, Pai, aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Santo, poderoso, digno, Jesus. Nós te amamos, nós te honramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Jesus. Pai, venha trazer vitória para nós, Pai. Mas mais que isso, venha trazer, Jesus, a nossa fé, venha aumentar a nossa fé. Faz com que nós possamos dar um passo, mas crendo que o Senhor vai colocar o chão sobre os nossos pés, Deus. Fazendo como o Senhor fez, como o Senhor já disse nessa palavra, Pai. Para que o mar se estabilize, para que o mar se abra aos nossos pés, Jesus. Nós te adoramos porque é tudo que nós temos, Jesus. Que a nossa oração possa ser como um aroma agradável ao Senhor, Jesus. Para que o Senhor nos encontre nessa manhã, Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, nós amamos a Tua presença, nós honramos o Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo hoje. Por todo mundo que compartilhou dessa manhã. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero muito que essa palavra que fez muito sentido pra mim, que tem feito muito sentido pra mim, faça sentido pra vocês também. Vocês possam sair daqui com o coração dependente do Senhor, olhando pra frente, olhando para aquilo que vai se cumprir, olhando para aquilo que vai trazer, que o Senhor vai trazer pra vida de vocês. Para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu declaro vitória sobre o dia de vocês, a presença de Jesus, que vocês continuem meditando sobre isso, orando sobre isso, orando pelo que o Senhor nos trouxe. Se fez sentido para você, compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alinhadas com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. E até a semana que vem, com a Demi aqui com vocês. Vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoe.